Bom, vocês estão vendo a tela? Não, né? Acho que eu tirei. Vamos só aguardar aqui que ele está iniciando a gravação. Pronto. E voltando lá, pessoal, vamos voltar ao nosso PPT. Isso. Então, seguindo na ordem dos objetivos, comunicar sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que está aí já, na realidade, a perspectiva já foi via boletim, de 15 a 31/3, e o Luiz vai falar sobre esse momento da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Também vamos informar sobre as orientações inseridas nos comunicados externos da subsecretaria, principalmente falando no 132 e 162. Vamos ter também momentos acerca de inserções de registros de acompanhamento. E nós contamos agora, nesse momento, na apresentação, com o PCNP Alan, que estará aí mostrando sugestões de trabalho de como fazer orientações ao professor coordenador de modelos de acompanhamento de sala de aula. Então, vai ser bem interessante esse momento, pessoal. Nós também teremos as práticas exitosas desenvolvidas por 2 escolas, e nós estaremos contando também com a presença da direção e coordenadoras, professores envolvidos, e será um momento de grande êxito, e nós estamos muito agradecidos pela presença de todos, e com certeza pelo trabalho desenvolvido. E também vamos privilegiar um espaço de interação para que a gente possa conversar no final da nossa reunião. Nós faremos uma parada, pessoal, de 10 minutinhos para o café no decorrer. A reunião ela tem um tempo maior, mas a gente vai dar essa paradinha para todos, tomar um cafezinho aí, se puder. Então, a primeira parte, nossa sensibilização inicial. Nós temos um momento em que a vida sempre foi de fundamental importância para o ser vivo. E prestigiar a vida, nós vamos convidar aqui 2 autores que vão trazer sobre o significado da vida e o significado do comportamento humano diante da vida. Então vamos começar com a poesia de Olavo Bilac. Deus ao mundo deu a guerra, a doença, a morte, as dores. Mas para alegrar a terra, basta haver-lhe dado as flores. Umas criadas com arte, outras simples e modestas. Há flores por toda parte, nos enterros e nas festas. Amai as flores, crianças, sois irmãs nos esplendores, porque há muitas semelhanças entre as crianças e as flores. Olavo Bilac traz um paralelo de 2 seres importantes, que é a flor e a criança diante da vida. Vamos ouvir um pouquinho mais. O tempo muito me ensinou, Cora Coralina. Ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar. Antes acreditar do que duvidar. A vida e sim a nossa caminhada. Cora Coralina. Então, agora nós trouxemos assim humildemente 2 poesias, mas com certeza de grandiosidade de valor literário e também de vida, né? Sentimentos em relação à nossa vida. Observem que a vida ela se compõe por elementos, mas também se compõe por comportamento humano. E veja que Cora Coralina traz aí uma intervenção em que as críticas elas vêm, mas você tem o poder de saber onde chegar, de onde partir e onde chegar. E para completar a nossa reflexão inicial, nós vamos também compartilhar uma música. Estão voltando as flores, de Emília Santiago. Ao lerem, ao cantarem, ao refletirem, pensem que esses elementos que foram norteados pelas 2 poesias, as flores estão presentes. Assim como o sol, assim como a vida, que a todo dia, quando nós acordamos, refletimos e vemos sempre de maneira diferente. Isso que é o mais importante. Então vamos escutar a música. Convido a todos.
saída. As nuvens vão passando, um novo céu se abrindo, o sol iluminando por onde nós vamos indo. Estão voltando as flores, nessa manhã tão linda. Como é bonita a vida, a esperança ainda. As nuvens vão passando, um novo céu se abrindo, o sol iluminando por onde nós vamos indo, por onde nós vamos indo, por onde nós vamos É isso, pessoal. Nós temos aí vários elementos que fazem parte da vida, mas o principal deles é a esperança que nos move a sempre enxergar o melhor e traçar o melhor para cada um de nós. Isso que é o mais importante. Então, a nossa reflexão, ela termina aqui, mas que fique aí guardada no coração de vocês, para que seja realmente multiplicada. A nossa primeira sondagem diagnóstica 2021, ela vem com uma intervenção inicial. A primeira, eu gostaria que vocês escrevessem no chat e com certeza colocassem para nós como que é. Vocês já enfrentaram alguma situação como professor coordenador em que houve momento em que a escrita do aluno vocês não conseguissem entender o que esse aluno quis dizer, o que registro é esse? Teve algum momento desse, pessoal? Eu vou pedir para vocês escreverem no chat e se Paulinha, minha amiga, se você puder observar se tem mais sim do que não. Então, vamos lá. Estou aqui já. Obrigada. Primeiro é o sim, né? Então, o Marco colocou sim, sim, Kate, a Vilma também, sim. A Kátia também. A Denise com a Helena de Lima. A maioria sim aqui, Márcia. O Ivan disse que não. Entendi, Paulinha. Sim. A Paulinha esteve na formação, juntas na formação de língua portuguesa, e nós também presenciamos, né, Paulinha? Muito sim. Os professores relatando a dificuldade de entender o texto do aluno. E se nós temos essa dificuldade, nós precisamos de ajuda. E quantas vezes procuramos um outro professor que, professor, consegue entender o que está escrito aqui? Um coordenador, alguém consegue me dizer o que está escrito aqui? E é algo frequente, acontece muito, mas por que acontece muito? Porque cada um de nós apresentamos características diferentes em relação ao registro escrito. E cada um de nós, com certeza, iniciamos de maneiras diferentes, de acordo com o texto, de acordo com aquilo que nós conhecemos de mundo. Para saber o que o aluno sabe e o que ele conhece, nós precisamos investigar também. E nessa investigação da escrita, nós denominamos sondagem diagnóstica inicial, que é a sondagem de escrita. Mas por que sondagem?
A primeira finalidade nossa é trazer intervenções, mas primeiro verificar quem é que está com problema, qual a necessidade desse aluno. Então, na diretoria de ensino, nós precisamos ter um levantamento de dados, e eu acredito que vocês também na escola, um levantamento de quem são esses alunos com dificuldades, e precisamos fazer o acompanhamento. Para esse acompanhamento, há um novo patamar de aprendizagem que nós precisamos preparar, que nós chamamos de adaptação curricular. E, com certeza, aí a cada instante, momento diferente, o aluno vai avançando. Lembrando que cada um tem um tempo de aprendizagem diferente. A primeira aplicação da sondagem foi o texto O Pássaro que Enganou o Gato. É um pequeno conto baseado numa fábula e a intervenção ela vem para os 6º, 7º e 8º anos. A intervenção de uma sondagem proposta foi colocada nesse público-alvo porque o gênero ele está mais próximo a esses anos, 6º, 7º e 8º. Além do que a dificuldade é menor em relação a outros gêneros que vão se aprofundando mais o conhecimento de estrutura textual. Então, lá nos 6º e 7º anos, a proposta foi inicialmente que o professor não fizesse sondagem de lista. Por que eu parei agora com esse termo, não fizesse sondagem de lista? Porque a sondagem de lista, ela é uma segunda etapa após o processo de reescrita e que nós estamos aqui percorrendo. Então, lá na escola, eu sei que muitos coordenadores têm muito conhecimento, porque todo ano é encaminhado uma sondagem para as escolas, mas eu peço a vocês que não façam a sondagem de lista nesse momento, que aguardem o processo da reescrita do texto solicitado. Então, a primeira etapa é que o professor pense numa conversa com os alunos, que ele faça uma roda de conversa, e essa roda de conversa em espaço digital ou presencial, preferencialmente no presencial, quando o aluno faz o remanejamento, quando vocês têm a turma A, B e C. Mas, se não, há professores que me relataram que fizeram uma roda de conversa dentro do Teams, em que os alunos, ou no Centro de Mídias SP, em que os alunos contaram quais são os livros que eles gostam de ler, qual o autor predileto, o que ele não gosta de ler e como ele lê, o processo de leitura de cada um. Isso é importantíssimo. Então, essa é a primeira etapa. E nós vamos chamar aqui um pouquinho de Daniel Pennac, que vocês já devem ter visto esse material, mas é importante dizer aos alunos algumas palavras em que Daniel propõe. Daniel é um grande escritor francês, com prêmios de literatura autobiográficos, e ele traz que todo ser humano deve ser instigado a ler, mas ter o direito de ler. Ele saber que pular as páginas para alguns tem mais significados, com certeza, do que para outros. Mas é direito dele. É direito de terminar um livro ou não, de reler aquele livro. Ou seja, ele coloca de uma maneira em tópicos de 10 direitos para que nós pensamos, refletíssemos sobre a importância de ler e de diferentes maneiras. Então, eu deixei aqui para vocês mais para a gente pensar sobre isso, o direito de ler do aluno. E, com certeza, aquilo que ele quer ler, principalmente no início. As experiências do aluno vão trazendo uma segunda estratégia. Então, nós estamos seguindo aí, após a roda de leitura, nós estamos seguindo a estratégia da turma A, B e C, lá no presencial, fazendo intervenções. E lembrando que as 2 aulas para aplicação da sondagem, pessoal, é necessária, porque nós temos aí, nós não temos momentos separados, nós temos momentos sequenciais. Só para fechar o microfone, por gentileza. Acho que tem o microfone aberto. Obrigada. Obrigada. E, então, as 2 aulas, imaginem que eu comecei com uma roda de conversa, eles contaram sobre o que eles gostam, e aí sim o professor diz que vai contar uma história para a classe. O contar, o professor pode ter um texto que ele imprimiu na mão, ele pode colocar a leitura no digital somente para o professor, porque se trata de uma reescrita. Então, o aluno não pode enxergar esse texto em sua totalidade. Ele vai contar da maneira que ele entendeu o texto. Então, vamos lá. Então, somente o professor tem o texto, seja ele impresso ou digital, ele vai ler na íntegra o texto
Então, lendo em todo o texto a narrativa presente. Depois, ele vai solicitar que os alunos levantem hipóteses sobre a leitura realizada. Então, imagine que o aluno vai pensar sobre os elementos da narrativa. Então, professores, façam as indagações. Quanto mais perguntas se faz, mais respostas nós teremos e saberemos que os alunos detêm já um conhecimento sobre quem são os personagens. Se ele já na resposta do aluno, nós vamos perceber, até antes de escrever, pessoal, isso é muito importante, vamos perceber que o aluno já identifica o conflito, ele sabe qual é o começo, o meio, o final, e principalmente o que aquela história trouxe para ele naquele momento em que a narrativa foi contada. Então, indagações após. Depois que o professor perguntou e ele observou que os alunos responderam as questões oralmente, agora sim, o professor vai propor um critério para que o aluno escreva. Pessoal, vamos escrever a história, então? Eu vou pedir para vocês escreverem, lembrando, né, todos os elementos que vocês falaram aqui, os personagens, onde aconteceu, como terminou. E nessas questões colocadas, o aluno vai organizar o seu texto, verificando uma folha, ele escreve de maneira remota na casa dele ou no presencial, e ele vai fotografar esse texto, pensando que o professor já orientou para ele passar a limpo o texto que ele escreveu. Então, ele escreveu uma vez, o professor, olha, pessoal, vamos fazer caprichado. Então, ó, pode escrever a caneta, ou então seleciona o lápis que você tem de melhor para poder eu entender. Não fica apagadinho, não. Pede para eles não deixarem apagadinho, porque na foto não consegue tirar. E o professor, ao registrar, ao receber as cópias dos textos digitalizadas com fotografia, ele mesmo vai se propor a guardar em portfólio as produções realizadas pelos alunos. Então, o que acontece? Nós temos uma aplicação e, ao mesmo tempo, o professor já está compondo o seu portfólio em relação aos textos que os alunos entregaram. Então, aqui é só para algumas sugestões e critérios de avaliação, né? Continuando, algumas convenções que o professor pode levantar. Esse texto, ele não está, nem primeiro momento, nós estamos analisando a escrita do aluno. A proposta de intervenções de avaliação é para que o professor leve adiante após a reescrita. Então, no momento da reescrita, deixar o aluno livre para escrever, para dizer o que ele tem a dizer na escrita dele, né? Bom, e lá no ensino médio, como é que vai funcionar? O ensino médio é totalmente diferente. Os alunos devem ter os textos digitalizados, encaminhados no WhatsApp, encaminhados por e-mail, no centro de mídias. Os alunos devem ter. O professor pode tratar os 3 textos que nós vamos passar aqui, os textos motivadores, ele pode ter, o aluno pode visualizar, e quando ele visualizar, ele vai articular os 3 textos de maneira a trazer um argumento sobre ele, ou mais de um argumento sobre ele. Então, pode ser feito na sala de aula, o levantamento de entendimento sobre o texto, textos que eles leram. Eu mandei no boletim, pessoal, o vídeo, baixei o vídeo, mas também o link do YouTube. Então, o aluno assiste o vídeo, e é uma maneira diferente de trazer, né? Nós estamos num momento no espaço remoto que é diferente, nós estamos trabalhando com ensino híbrido. Então, o aluno vê o texto, o vídeo, ele começa a analisar outras questões que eu vou passar em relação ao que ele leu, tanto nos 3 textos, ele vai analisar também, que ele também tem que ter uma funcionalidade daquilo que ele leu e vai escrever. Então, o professor, a partir do momento que o aluno leu e vai produzir um texto, não se preocupem com a questão da estrutura textual, que é o artigo de opinião. Nós sabemos que o 9º ano vai ter muita dificuldade, mas o ensino médio, ele já começa a ter já um direcionamento em relação ao artigo de opinião. Ele já começa a saber que tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Mas se não souber, não tem problema, porque essa questão é uma questão mesmo de sondagem, saber o que o aluno já conhece. Mas quem escreve gostaria muito de saber onde o seu texto será publicado. E aqui que vem a segunda proposta para vocês. Pensem que esse texto produzido vai compor um blog, ele vai compor um mural, ele é de fundamental importância trazer a função social do texto,
nós estamos trabalhando não só com alfabetização, nós estamos trabalhando com letramento, e o letramento digital também. Então, onde nós vamos postar o nosso texto? Que desafios nós vamos ter em relação ao texto produzido? Isso é muito importante. Então, o texto 1 aí foi empatia se colocando no lugar do outro. O texto 2, marcha dos lobos. E o 3, nós estamos trazendo a charge. Observem que os 3 textos têm estruturas diferentes e, com certeza, elementos diferentes na linguagem. Então, foi intencional tanto o tema quanto os elementos da linguagem que estão introduzidos aqui nessa proposta. A análise da avaliação segue também, pessoal. O Centro de Mídias SP está colocando na semana passada e nessa semana orientações contra o artigo de opinião, que é o texto dissertativo argumentativo, e esse aqui é só uma sugestão para lembrar sobre a estrutura que o professor pode percorrer. Bom, nós falamos para os professores de língua portuguesa que quem deverá encaminhar as produções com escritas não alfabéticas e com severas dificuldades, até coloquei para os professores de língua portuguesa, são alunos que escrevem partes da palavra. Imagine a palavra bolo, e o aluno colocou um B e um L. Então, veja, ele colocou partes da palavra, ele colocou o final da palavra, ele colocou rabiscos, ele não tem sentido nenhum, ele colocou palavras de formas aleatórias, são severas dificuldades de produção escrita. Então, não alfabético, alunos que rabiscam, que têm garatuchas, imagens, alunos que não conseguiram produzir o texto, não escreveram, e aí equivale ao nosso trabalho de sondagem que vem depois dessa reescrita, viu, pessoal? Então, vocês devem encaminhar no lpsorocaba@gmail, Márcia Lucena, e não esquecerem que, ao encaminharem as produções digitalizadas, vocês devem identificar, isso é muito importante, pessoal, o nome do aluno, a idade e a escola que ele estuda. Ano e série. Escola de origem, no caso dos 6º anos, qual a escola municipal que o aluno veio. Vocês deverão entregar somente dos 6º e dos 7º até o dia 5 de março, nós estamos contando aí com a sexta-feira. E lembrando que é somente os 6º e 7º. Mas, Márcia, eu tenho aluno de ensino médio com escrita não alfabética. Encaminha também. Então, se é escrita não alfabética, vocês não devem deixar aí sem encaminhar, viu, pessoal? Nós estamos priorizando aqui 6º e 7º, mas se tiver de outras, também, tá? Bom, aqui nós estamos fechando, então, o encaminhamento. Nós falamos sobre o portfólio, que é um material importantíssimo no acompanhamento pedagógico. Então, a coordenação tem o digital, o professor tem as escritas encaminhadas no digital, mas eu faço um convite aos senhores coordenadores. Tenham uma pasta em que vocês estejam manipulando e seja organizada por série e ano com os alunos que escrita não alfabética e com severas dificuldades. Então, o professor coordenador imprimiu e colocou na sua pasta. É importante porque na fase 2, que nós vamos trabalhar com a adaptação curricular, nós estaremos aí concentrando nessa pasta todos os registros de acompanhamento do aluno. Então, aí a aplicação vai de 8, que já começou, até 26/2. Acredito que muitos já devem ter iniciado aí. Bom, aqui, pessoal, eu gostaria de perguntar se há dúvidas. E, Paulinha, eu vou pedir para você me ajudar também, senão eu tenho que descompartilhar aqui, se existem dúvidas.